O mês de julho acabou e o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão realizou um balanço das principais ocorrências registradas dentro do mês. Um dos destaques foi o aumento em incêndios. Esse período do ano, esses meses de julho, agosto e setembro, nós temos um aumento de ocorrências, principalmente de incêndios ambientais, mas de incêndios em formas gerais, porque nós temos algumas situações situações de frio, em que as pessoas acendem alguns vasilhames com álcool ou algum outro líquido combustível para aquecer o ambiente e acabam perdendo o controle e se propagando no incêndio. Mas o maior crescimento de ocorrências são relativos a incêndios ambientais, devido a esse período que nós passamos recentemente, há quase 2 meses, praticamente sem chuva, um período muito longo de estiagem na região, e isso favorece com que qualquer faísca, qualquer brasa, qualquer aumento de caloria possa ocasionar um incêndio. Agora, nessa situação de incêndio, já teve período de chuva, mas ainda assim a quantidade foi pouca e ainda inspira cuidados da população para que tomem os devidos cuidados para que não haja esse tipo de ocorrência? Sim, o período de estiagem foi muito longo e a chuva não foi o suficiente aí para que restabelecesse a umidade relativa e a umidade da vegetação. Então, ainda a vegetação permanece mais seca do que o comum. As facilidades aí para início e para propagação de incêndio aí se mantêm, elas continuam. Praticamente até os próximos 2 ou 3 meses ainda nós teremos grandes focos desses incêndios. Então, nós temos trabalhado bastante com orientação aos populares aí para tentar reduzir o número dessas ocorrências, porém ainda elas são bastante comuns tanto na área urbana quanto fora do município. O total de atendimentos do Corpo de Bombeiro foram 132 ocorrências. Dessas 132, 57 chamados foram referentes a acidentes de trânsito. Impressionante também é que desses 57, 30 ocorrências foram envolvendo acidentes de carro e moto. Desses acidentes de trânsito dentro da cidade e um acidente também em rodovia, 6 pessoas foram a óbito. Outro número que chama a atenção é o aumento de incêndio à vegetação. 29 ocorrências foram registradas. Outro fato que chama a atenção é o número de queda de veículo, que significa pessoas que caíram de motocicletas, bicicletas. Esse número chegou a 12, totalizando essas 132 ocorrências atendidas aqui pelo Corpo de Bombeiros só em Campo Mourão. Infelizmente, eles são diários. Nós temos aí pelo menos 2 ocorrências por dia de trânsito, nos horários de pico, aí, no horário do almoço, saída do serviço, entre as 5h30 e 7 horas da noite, onde são os picos. O mais complicado são as motos. As motos são a maior parte das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros estão envolvendo motos. Porque os motoqueiros, no Brasil, nós temos aquele costume de que, porque nós temos um veículo que tem a facilidade, nós temos que ter pressa. Então, falta de cuidados em ultrapassagem, às vezes não há necessidade em passar por corredor, mas nós temos o hábito de passar por corredor e não reduzir velocidade no quebra-mola quando estamos de moto. Isso dá uma falsa sensação para um veículo que vai cruzar uma preferencial, achar que dá tempo, só que as motos acabam passando em alta velocidade por quebra-molas e ocasionando em colisões. As quedas por manobras perigosas aí, ou por não dar tempo de desviar de um pedestre, algo nesse sentido. Então, principalmente com motos, os cuidados têm que ser redobrados, tanto para a condução quanto para pedestres, porque com a moto qualquer intenção de desvio pode ocasionar uma queda, um acidente. Agora, Tenente, é um número que tem que ser mencionado. Foram 57 acidentes no total e mais de 50% desses acidentes envolvendo motocicleta. Sim, inclusive colisões entre 2 motocicletas. Nós temos colisões diversas, em cruzamentos, colisões frontais, colisões durante a ultrapassagem de uma motocicleta por outra. São coisas que, se você pensar assim, pode não fazer muito sentido, mas pela falta de atenção, pela imprudência, muitas vezes, alguns acidentes acabam acontecendo. Então, o que vale sempre é aquela orientação para o condutor da motocicleta para redobrar o cuidado. Para o condutor do veículo também, a gente sabe que alguns motociclistas têm esses costumes de passar por corredor ou de fazer ultrapassagens em locais que não devem. Então, sempre redobrar os cuidados em olhar no retrovisor antes de fazer uma conversão, antes de trocar de faixa. Utilizar a seta, que ela é obrigatória e também evita muitos acidentes. E alguns acidentes graves que podem ser evitados
pela utilização do cinto de segurança. Não o acidente em si, mas lesões graves que podem ser evitadas pela utilização do cinto de segurança.